Irmãos, bom dia. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Para você que nos visita, a gente está numa caminhada de exposições aí no livro de Atos. Na semana passada a gente viu o início do capítulo 23, então hoje a gente vai dar continuidade por essa viagem aí com o apóstolo Paulo, Atos capítulo 23, do versículo 11 ao final. Diz assim o texto: Na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse: Sê corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o dês também em Roma. Quando já era dia, os judeus se reuniram e juraram, sob pena de maldição, que não comeriam nem beberiam, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram essa conspiração. E foram até os principais sacerdotes e líderes religiosos e disseram: Fizemos um juramento sob pena de maldição, de não provarmos coisa alguma, até que matemos Paulo. Agora, pois, juntamente com o Sinédrio, solicitai ao comandante que o mande descer perante vós, como se fosseis investigar com maior precisão a sua causa. Estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue. Mas o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo da cilada, foi à fortaleza, entrou e avisou Paulo. Então Paulo, chamando um dos centuriões, disse: Leve este moço ao comandante, porque ele tem algo a lhe comunicar. Ele o tomou, levou-o ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença este moço, que tem alguma coisa para dizer-te. O comandante tomou-o pela mão e, levando-o à parte, perguntou-lhe: O que tens para dizer-me? Ele disse: Os judeus combinaram solicitar-te que amanhã mandes Paulo descer ao Sinédrio, fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixes convencer por eles, porque há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram, sob pena de maldição, não comer nem beber até que o matem. E agora estão preparados, aguardando a tua palavra de confirmação. Então o comandante mandou o moço sair, ordenando que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, disse: Preparai para a 3ª hora da noite 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E ordenou que preparassem montarias para Paulo, a fim de o levarem a salvo até o governador Félix. E escreveu-lhe uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Esse homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando interferi com a tropa e o livrei, ao saber que era cidadão romano. Querendo saber o motivo da acusação, levei-o ao sinédrio deles. Achei que ele estava sendo acusado por questões da lei deles, mas que não havia nada digno de morte ou de prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração contra o homem, logo o enviei a ti, intimando também aos acusadores que apresentem o caso contra ele diante de ti. E tomando a Paulo, conforme lhes for ordenado, os soldados o levaram de noite a Antipátride. Mas no dia seguinte deixaram os da cavalaria seguir com ele e voltaram à fortaleza. E estes, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e apresentaram-lhe Paulo. Tendo lido a carta, o governador perguntou de que província ele era. Ao saber que Paulo era da Cilícia, disse: Vou ouvir-te quando os teus acusadores chegarem também. E mandou que ficasse preso no palácio de Herodes. Vamos orar mais uma vez. Pai Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, abra os olhos do nosso coração para enxergarmos, Senhor, a luz da tua palavra, Deus. Livra-nos das nossas trevas, Senhor, e conceda-nos a graça, Deus, de enxergarmos a realidade, Senhor.
Leva-nos para fora, Deus, das nossas fantasias, das nossas ilusões, Senhor, e coloque-nos dentro da sua história, Senhor, para que a gente desempenhe o papel e a missão que o Senhor designou para nós dentro da grande narrativa, Senhor, da criação, Pai. Faça isso conosco, assim como o Senhor fez com Paulo, encorajando-nos nessa manhã, Senhor, é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nessa caminhada, então, pelo livro de Atos, e recapitulando, Paulo está aqui em Jerusalém. Essa era uma viagem que ele tinha planejado aí por mais de um ano. Ele vinha acalentando no coração esse desejo, enquanto ele estava em Éfeso, de fazer uma coleta de ofertas por todas as igrejas gentílicas que ele tinha fundado e levar essa oferta para os seus irmãos em Jerusalém. E ele passou vários meses fazendo esse trabalho, e aqui então ele tinha chegado a Jerusalém para completar esse serviço, entregar esse sinal de unidade das igrejas dos gentios para com a igreja de Jerusalém, mostrando que os irmãos não judeus que tinham crido no Evangelho tinham uma disposição favorável e uma gratidão para com a igreja de Jerusalém. E com isso, Paulo, então, está fazendo muito mais do que só uma oferta material, mas fortalecendo a unidade da igreja ali naquele período de expansão em que os gentios também estavam sendo incluídos. E a intenção original de Paulo, como a gente vê pelos escritos dele nesse período de preparação da viagem para Jerusalém, é que, ao completar essa oferta, ele seguiria para Roma e depois até mesmo para a Espanha, iniciando um novo trabalho missionário no extremo ocidente conhecido daquela época. Mas enquanto Paulo vai fazendo essa trajetória pelas igrejas e preparando a sua ida para Jerusalém, o Espírito Santo vai avisando a Paulo de que prisões e tribulações o esperam e de que não necessariamente os seus planos acontecerão exatamente como ele tinha previsto. Não necessariamente a sua ida a Jerusalém será tranquila. E Paulo, quando está na iminência de chegar a Jerusalém, ele parece já estar preparado para essa possibilidade. A possibilidade de talvez nem mesmo seguir para Roma, mas quem sabe até morrer na própria Jerusalém. É o que ele tinha dito aí, olha no versículo 13 do capítulo 21. Ele está prestes a entrar em Jerusalém e ele fala o seguinte com os discípulos: então Paulo respondeu: o que fazeis chorando e entristecendo meu coração, porque eu estou pronto, não só para ser amarrado e preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, apesar de ter planos no coração, o desejo de expandir a obra missionária para o Ocidente, Paulo já considera essa possibilidade. Quem sabe ele vai morrer em Jerusalém, como o Espírito Santo vem avisando por conta das tribulações. E, de fato, irmãos, quando Paulo chega em Jerusalém, como a gente viu aí nas últimas semanas, Jerusalém está uma panela de pressão. E o clima contra Paulo está muito forte, muito desfavorável ao apóstolo, porque os judeus estão irritados com esse homem judeu que se converteu ao cristianismo e está espalhando por todo o mundo a notícia do Evangelho de que a porta da salvação está aberta também para os gentios. E por causa disso, os judeus um dia veem Paulo no pátio do templo e o identificam e conclamam os compatriotas a pegarem Paulo e darem uma surra nele, com a intenção de matá-lo. Tiram Paulo para fora do templo, no capítulo 21, e começam a espancar Paulo. E se a notícia não chegasse na Fortaleza Antônia, que era o quartel militar romano ali em Jerusalém, que ficava conectado, de certa forma, ao templo por um túnel e algumas escadarias, se não tivesse chegado ali, irmãos, era muito provável que os judeus teriam espancado Paulo até a morte. Mas a notícia chega, o comandante desce com soldados, os judeus ficam com medo daquela intervenção, param de bater em Paulo, o comandante algema Paulo, tenta entender com a multidão por que eles estão batendo no apóstolo, não consegue entender, começa a levar Paulo para cima nas escadarias, para ele ir para a fortaleza. Paulo pede para falar com o povo, começa a falar com o povo na língua dos judeus, eles prestam atenção, até o momento em que Paulo conta que Deus mesmo falou com ele: olha, saia de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir, e vá para os gentios. E aí o povo fica irado contra Paulo, começam a tirar suas capas, jogar a terra para o alto, querendo matar o apóstolo.
E o comandante leva, então, Paulo para a fortaleza, pede para que ele seja amarrado, como Ágabo tinha previsto, e que ele seja torturado, para dizer o porquê que aquilo estava acontecendo. Quando Paulo está na iminência de ser torturado, ele fala, mas eu sou um cidadão romano, você não pode fazer isso. E o comandante fica assustado, eu não sabia que você era um cidadão romano. Manda soltar Paulo e intrigado com toda aquela situação, no dia seguinte leva Paulo para o Sinédrio, que era como se fosse o Senado dos judeus, né? Aquele grupo de líderes judeus ali representados por 70, mais o sumo sacerdote, que julgava as questões do povo judaico. E levam Paulo diante do Sinédrio e apresentam Paulo para que as acusações sejam feitas e o comandante possa entender exatamente por que ele está sendo julgado. E Paulo deixa claro, eu estou sendo julgado porque eu tenho a esperança na ressurreição dos mortos. Aquilo gera uma confusão, porque era um ponto teológico de disputa entre os fariseus e os saduceus. E os grupos estavam representados ali, começam a discutir entre si. E o texto diz, aí no final da passagem anterior, que teve muita gritaria. E no versículo 10 do capítulo 23, olha aí, intensificando-se a discussão. O comandante temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio dele para levá-lo de volta lá para a fortaleza. Então, irmãos, Paulo está sentindo que a morte está próxima. Às vezes a gente fica com uma impressão de que talvez ele estava com os ânimos de ferro, né? De que Paulo não fedia nem cheirava o que acontecesse. Mas não parece que é muito essa situação, não, irmãos. Aqui, imagine-se no lugar de Paulo. Você chegar na sua cidade, onde você cresceu, onde você aprendeu a religião dos judeus, né, onde você viveu, era conhecido por todo mundo, tomar uma surra até a morte, quase ser torturado, ter uma ameaça aqui de ter sido despedaçado, né? Em breve, como a gente viu no nosso texto aqui hoje, ele vai ficar sabendo de uma conspiração de mais de 40 homens violentos querendo matá-lo. Pode ser, irmãos, que Paulo tenha sentido, chegou a minha linha chegou ao fim. A morte está próxima. Chegou a hora de eu me entregar, chegou a hora final. Realmente eu não devo mais ir para Roma. Eu acho que Jerusalém vai ser a minha parada e o meu destino final, onde eu vou entregar de fato minha vida ao Senhor. E isso parece que é a realidade, porque olha o que acontece no versículo 11. Fala que na noite seguinte o Senhor lhe apareceu e disse, sê corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o des também em Roma. Irmãos, Jesus não apareceria para Paulo para dizer isso para ele se Jesus não tivesse considerado que naquele momento era importante fazer isso. Paulo provavelmente está desencorajado, provavelmente está sentindo que os planos foram embora. E aí Jesus percebe a necessidade de aparecer para Paulo e encorajá-lo, e dizer, ser corajoso, Paulo. Aqui não vai ser o ponto final. Eu sei que a morte está parecendo te rodear, mas você ainda vai para Roma dar o seu testemunho ali. Irmãos, qual é a segurança que vem no coração de Paulo diante disso? Tinha mais de 1 ano que ele tinha esse plano, mas ao longo de vários meses ele vinha sendo convencido de que talvez não ia se concretizar. E agora Jesus dá certeza, não, Paulo. Sabe aquele seu plano de ir para Roma? Ele irá acontecer. Você irá testemunhar de mim em Roma. E qual era a implicação disso para encorajar o apóstolo? É que, como o Igor gosta de dizer, talvez citando o Piper, Paulo até lá era imortal, irmãos. Até lá, Paulo era imortal. Se Jesus deu essa garantia, nada nem ninguém poderia matar Paulo antes de ele testemunhar de Jesus em Roma. E por isso ele podia ter coragem. Talvez Isaías 50 tenha vindo na mente dele, né? Aquele que me defende está perto, quem contenderá contra mim? O Senhor é quem me ajuda, quem me atacará? Paulo foi encorajado, irmãos, diante de tantas feridas que deviam estar no corpo dele, tanto desgaste emocional, ele teve uma certeza, a imortalidade está selada sobre mim, até que a missão seja cumprida. Eu não vou morrer aqui. Graças a Deus, Senhor, o Senhor está comigo.
E, irmãos, de certa forma, o texto que a gente leu sobre a conspiração dos judeus e Paulo sendo liberto, né, dessa situação de uma maneira muito improvável, inclusive, sendo levado para Cesareia, de certa forma, esse texto é quase que para dizer que o que Jesus falou vai mesmo acontecer. Por quê? Porque pode armar agora o que for, o motim que for, a tramóia que for, que Paulo não vai morrer. E outra, um primeiro passo já está sendo dado em direção a Roma. Paulo já vai para Cesareia, para a capital do Império Romano, na região da Judéia. Então, o texto que a gente leu é quase que uma expansão do versículo 11, é falando, se Jesus disse, irmãos, quem irá contra isso? Paulo não vai morrer e Roma é seu destino, então já arruma bagagem, porque eu já vou te enviar para Cesareia. Nesse sentido, mais do que entrar aqui nos detalhes dos versículos 12 em diante, eu queria que a gente olhasse com mais detalhe esse versículo 11 e o que ele deve ter significado para Paulo. Irmãos, pense comigo. O texto diz, no versículo 11, que na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu. Não foi um anjo, irmãos. Não foi um anjo. Foi o Senhor Jesus. E isso é muito significativo, porque o que tinha acabado de acontecer? Paulo tinha dado testemunho na frente do Sinédrio que ele estava sendo julgado porque ele cria na ressurreição dos mortos. Mas não simplesmente na ressurreição dos mortos, porque isso para os fariseus, por exemplo, não era um problema. Eles também acreditavam que no último dia haveria a ressurreição dos mortos. A questão toda que incomodava todo mundo é porque Paulo dizia que ele cria na ressurreição dos mortos que havia começado com a ressurreição de um nazareno, Jesus, a quem ele tinha visto na estrada de Damasco. Irmãos, isso mexe com qualquer sistema teológico. Isso bagunça qualquer religiosidade institucionalizada. A ressurreição começou. Existe um homem no céu agora? Existe um homem no céu que apareceu para Paulo. Então, calma aí, quem é esse homem? Por que a ressurreição já começou com ele? Qual a implicação disso? O que isso significa para a gente? E aí, irmãos, Paulo dá esse testemunho quase despedaçado, e quem aparece para ele? O Jesus ressurreto. Exatamente a pessoa acerca de quem ele estava testemunhando e por quem ele estava sendo julgado. Paulo, você não está testemunhando que eu já ressuscitei? Que a história da ressurreição já começou? Pois é, olha eu aqui. Olha eu aqui, Paulo, estou aqui mesmo. Lembra de mim, o mesmo que apareceu na estrada de Damasco, Paulo. O mesmo que apareceu para você em Roma, em Jerusalém, enquanto você estava orando, lá no início da sua conversão, e falou, saia, vai para o meio dos gentios. Estou aqui, Paulo, estou com você, continua testemunhando. Eu continuo sentado no meu trono, Paulo, ressurreto, guiando a sua história. Pode falar, porque você está falando da verdade, Paulo. Não esqueça, é a verdade, eu estou sentado no céu. E, irmãos, é maravilhoso, porque se a gente for pensar na missão do próprio Jesus terrena, ele mesmo teve seus encorajamentos. Ele mesmo teve um momento que suou sangue, não foi verdade? Exatamente nas proximidades ali da sua morte. Fala que ele ficou extremamente angustiado, orava intensamente. O seu suor caía como gotas de sangue. E o que acontece no texto de Lucas? Como é dito no capítulo 22, um anjo apareceu-lhe do céu e o encorajava. Jesus sabia, irmãos, o que era chegar à beira da morte e sentir angústia no coração. E sentir o peso de carregar a cruz. Jesus sabia plenamente o que era isso. E sabia o que era ter sido consolado por um enviado do céu, por um mensageiro do céu. Mais do que isso, irmãos, Jesus sabia o que era chegar perto do Monte Gólgota e a cruz pesar e ter um Simão Cirineu que ajudou a carregar a cruz. Jesus tinha sido socorrido por Deus e pelos homens na sua angústia. E agora o que Jesus faz ressurreto? Como Deus e homem socorre Paulo. Como Deus e homem fala, eu te ajudo a carregar a sua cruz, Paulo. Eu te ajudo a carregar a sua cruz. Tinha uma música que a gente cantava na igreja, na minha época de adolescente, que é há momentos que na vida pensamos em olhar para trás.
é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Jesus, que foi beneficiado por essa ajuda, por esse encorajamento, agora se apresenta para Paulo e também o auxilia. Irmãos, algumas traduções, em vez de falar aí no versículo 11, né, que o Senhor apareceu, elas pegam uma conotação que está lá no original, que é o Senhor pôs-se ao lado de Paulo. Colocou-se ao lado dele. Imagina isso, irmãos. Mostrar, eu estou com você. É uma imagem muito forte no Antigo Testamento, né? Você deve lembrar aí de várias situações em que um anjo, ou enfim, o anjo do Senhor se apresenta para alguém que está com uma missão e fala: eu sou contigo, não temas, eu estou com você. Irmãos, eu lembro como que isso foi significativo para mim quando essa verdade deixou de ser só uma crença teológica e passou a ser algo que internalizou no meu coração. Quando eu entendi que, ok, a gente tem uma esperança maravilhosa, né, na ressurreição dos mortos e na consumação. Graças a Deus por isso. E essa esperança está certa. Apocalipse 21 e 22 não são assim um desejo, eles são uma realidade que há de se consumar. Mas a impressão que eu tinha era que, até lá, segura a cruz aí e dá conta do recado. Né? Mas se encoraje, porque depois que você passar pela sepultura, tem a Nova Jerusalém. Mas qual foi a realidade, irmãos, que ficou mais clara para mim com o tempo? É que Jesus não está só do outro lado da linha de chegada. Ele está correndo com a gente. É a grande verdade do Espírito Santo, o Consolador, que não nos deixou sós. Ou a última frase de Jesus, de acordo com Mateus 28. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu não simplesmente acabei minha obra, sentei no céu e faz o melhor que você puder ir e seja fiel até o fim e no final a gente se vê. Não, eu me ponho ao seu lado. Eu estou com você. E a gente está entrando no Natal e essa é a mensagem do Natal. Emanuel, Deus conosco. Qual é a esperança da glória? Cristo em nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele dá a missão, mas Ele está junto conosco. Foi por isso que a gente colocou o nome da nossa filha de Manuela. Para a gente sempre olhar para ela e lembrar. Deus conosco. Deus conosco. O caminho é cruciforme, mas aquele que foi crucificado está conosco na caminhada. E você pode pensar aí em algumas imagens, né? O autor de Hebreus usa as imagens dos jogos, e ele fala da maratona, ele fala da luta. E a gente assistiu maratona, irmãos. Os maratonistas, como que eles funcionam, os ciclistas, né? Eles estão correndo, mas tem toda uma equipe, não tem? Do lado. Às vezes um carro de apoio com a água, e alguém sai de vez em quando, dá água para ele, e vai apoiando, e vai encorajando, e vai marcando o tempo, e dizendo. Pensa nisso, você tem uma comitiva celestial. Esse é o trabalho dos anjos, irmão. Eles estão aí te guardando, eles rodeiam, eles acampam ao redor. E estão aí te encorajando na maratona. Ou pensa na luta. Aquela equipe, na hora do intervalo dos ringues, não desiste, não acabou ainda, que é exatamente a expressão que o autor de Hebreus usa. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vai, você tem uma nuvem de testemunhas, olha a plateia, olha aqueles que lutaram essa luta antes. Deus não te dá uma missão, irmãos, e te abandona. Ele vai junto. E tem uma comitiva celestial junto com você. Lembra lá de Eliseu e Geazi? Eliseu fala: abre os olhos, Senhor, do seu servo para que ele veja. E quando ele abre os olhos, o que tem? Uma multidão de anjos ao redor deles. Então Jesus está fazendo isso com Paulo, falando: olha, eu estou com você. E a mensagem dele para Paulo é basicamente a seguinte, né? Ser corajoso, porque ainda te cabe testemunhar em Roma. Então, o que ele está falando basicamente para Paulo? Força, colega. A sua missão ainda não acabou. E é interessante porque a ênfase de Jesus para Paulo ela é missional, percebe? Paulo talvez está triste, emocionalmente abatido. E o que Jesus fala para Paulo? Não fala assim: ô Paulinho querido, meu coração, deixa eu usar alguma técnica terapêutica para aumentar a sua autoestima. Jesus dá um arco missional para Paulo.
Faz Paulo levantar a cabeça, olhar o horizonte, perceber que não é só aquele presente. Às vezes, irmãos, a gente precisa parar e ser cuidado e entrar na profundidade do que está acontecendo no nosso presente. Mas, às vezes, sabe o que a gente precisa? Para sair de uma tristeza, de um desânimo, a gente precisa renovar a visão de qual é o horizonte que Deus tem para nós. Da missão que Ele te chamou. Você precisa lembrar, olha, não acabou ainda. Tem um filho aí para você criar e deixar como testemunha minha nesse mundo. Tem um marido, uma esposa para você ajudar a florescer. Virtudes que ainda estão só em broto no coração. Tem colegas de trabalho para você dar testemunho para eles diante de autoridades, como Paulo estava dando. Colegas na escola. Então levanta, há uma missão. E isso dá sentido, irmãos. Mais do que prometer um resort all inclusive nas férias, que vai ser um tempo curto. O que Jesus faz? Não, você está dentro de uma história muito maior, Paulo. Esse é o significado. De vez em quando tem pausas, tem casas de Betânia, tem cuidado, mas o arco da sua vida é missional, Paulo. É aí que você encontra o seu sentido, é aí que você encontra o seu propósito. Mesmo cansado, mesmo desgastado, mas é aí que está a sua história. Levanta a cabeça que não acabou. Isso me faz lembrar, irmãos, de Elias. Lembra de Elias? O profeta? Deus o usa com poder para dar testemunho num contexto em que Israel está em apostasia, adorando outros deuses. Ele confronta 450 profetas de Baal. E aí ele recebe a notícia lá em 1 Reis 19, olha, a rainha jurou, assim como esses judeus aqui, a rainha jurou que até amanhã, nesse mesmo horário, ela te mata. Elias foge, depois de todo aquele desgaste de testemunho que ele já tinha tido, ele foge, senta debaixo de uma árvore no deserto e fala essas palavras: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. E aí o que acontece de novo? Um anjo vem, coloca uma refeição para Elias e fala: levanta-te e come, pois a sua viagem ainda será muito longa. Elias está pedindo arrego, acabou, Senhor. E o que o anjo fala para Elias? A viagem ainda será muito longa, levanta-te e come. Você ainda tem que ungir o futuro rei da Síria, você ainda tem que ungir o futuro rei de Israel, você ainda tem que ungir o futuro profeta que vai tomar o seu lugar. Não acabou, Elias, levanta. É o que Jesus está falando para Paulo. Paulo, levanta. Levanta, Paulo, ainda tem um horizonte, ainda tem uma missão. Isso me faz também lembrar o texto de Hebreus 12, né? Que fala... Às vezes a gente fica desanimado, né, com os caminhos pelos quais o Pai nos faz passar. A gente fala, nossa, Senhor, que disciplina é essa? Que peso é esse, Senhor, que o Senhor colocou nas minhas costas? Mas o que o autor de Hebreus diz? Mas o Pai faz isso porque Ele nos ama, para ensinar a obediência por meio do sofrimento. Por isso, firmai os joelhos vacilantes, fortalecei as mãos cansadas. É essa a mensagem. É um Pai que não te deixa solto por aí, mas Ele quer produzir o melhor em termos de virtude no seu coração. Ele quer gerar isso, a experiência de ser um filho obediente. E às vezes isso passa por sofrimentos. Mas fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, porque o Pai está fazendo isso porque o ama. O ama. Esse é o caminho, foi o que Jesus experimentou. Então, irmãos, Paulo está sendo encorajado, e eu queria, essa é a minha ênfase hoje para a gente. É que, ok, temos uma missão, mas temos um encorajador, temos um consolador, a comunhão do Espírito Santo, a comitiva celestial, te acompanhando e te mandando levantar, enquanto a obra não estiver concluída. E enquanto isso não acontecer, irmãos, você é imortal. Você é imortal. E não foi a primeira vez que isso aconteceu com Paulo, né? Em alguns momentos críticos, Paulo tem que ser encorajado. Olha aí, no capítulo 18, Jesus já tinha feito isso com Paulo. Capítulo 18, versículo 9. Paulo tinha pregado na sinagoga de Corinto, tinha sofrido muita resistência, talvez ficado com medo, né, de mais uma oposição, uma possível morte. E aí, capítulo 18, versículo 9. De noite, o Senhor, Jesus de novo, disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales,
porque estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. De novo, uma situação em que Paulo podia ter desanimado, ficado preocupado com a oposição. Jesus aparece para Paulo e fala: não temas, porque é meu propósito que você testemunhe aqui. E se é meu propósito, ninguém vai te fazer mal. E de fato Paulo fica ali 1 ano e 6 meses. E isso acontece mais à frente, a gente vai ver com mais detalhes aí em outras semanas, mas abra lá em Atos 27, versículo 22. Já estamos aqui no momento futuro, Paulo já saiu de Cesareia, está numa navegação para Roma, como Jesus tinha prometido. Mas nesse último cenário parece que ele vai morrer, porque a embarcação está sendo açoitada por ventos, enfim, já tiveram que jogar todas as provisões ao mar. Será que no último passo antes de Roma, Jesus não vai cumprir sua palavra e Paulo vai morrer? E olha o que Paulo fala no versículo 22 do capítulo 27, para os tripulantes, daquela embarcação. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio, porque essa noite me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Então, mais uma vez, irmãos, no momento crítico, na beira da morte, Deus manda um anjo e lembra Paulo. Paulo, lembra do que Jesus falou? Você vai testemunhar em Roma, então não temas, Você não vai naufragar. A viagem é certa. Irmãos, um dos encorajamentos em que isso aparece mais claramente está lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Então eu queria que a gente abrisse nesse texto. Um texto que mostra também uma outra ocasião, um pouco mais cedo aí na vida de Paulo, em que ele foi encorajado e consolado quando também tinha desistido da própria vida. Como ele vai dizer nesse texto: desanimado, achado que tinha acabado. Paulo estava em Éfeso, 1 ano antes de estar lá em Jerusalém. Olha o que diz 2 Coríntios 1, versículo 8. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, em Éfeso, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos, e ele ainda nos livrará. Paulo está contando aqui de algum episódio que aconteceu em Éfeso, provavelmente ligado àquele motim de Demétrio, e dos artífices lá das imagens de Diana, que se levantaram contra Paulo. E ele fala: olha, naquela ocasião, a gente chegou a desesperar da própria vida. Foi uma tribulação tão grande que a gente falou: cara, acabou. A gente vai morrer. Desesperamos da própria vida. Perigo de morte, ele fala aí. Mas o que ele diz? Que isso foi colocado sobre ele, essa sentença de morte, essa sensação de que ele não tinha mais nada a fazer, para que toda a esperança dele fosse direcionada somente a Deus. Para que ele não tivesse nenhuma outra confiança, senão no Deus que pode ressuscitar mortos. Ou usando a linguagem de Hebreus 11, senão no Deus que pode chamar à existência as coisas que não existem. Então, irmãos, em algumas situações, Deus nos deixa, literalmente, sem nenhum recurso para resolvê-la. E isso é uma experiência que, simbolicamente, é quase que uma experiência de morte, Você sente: cara, eu estou morto diante dessa situação. Não há nada que eu possa fazer por isso. E, de certa forma, você desespera da vida naquele ponto, Mas qual é a visão de Paulo? É que às vezes Deus permite isso para que a doutrina da ressurreição não seja uma doutrina que está só no seu lábio, mas que entre no seu coração.
para que você de fato confesse, não só como Marta fez diante da morte de Lázaro, não, Senhor, eu sei que no último dia o Senhor o ressuscitará. Mas para que você aprenda a resposta de Jesus para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Sim, no último dia eu ressuscitarei, mas está aqui quem é o ressurreto. Relaciona comigo, Marta. Relaciona comigo, não com uma doutrina desvinculada da minha pessoa. E esse é o convite de Jesus, que Paulo está dizendo aqui. É que de vez em quando, Deus coloca Paulo em situações de morte, mas para ele aprender o que significa dizer: eu creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. O que significa falar: eu creio que no terceiro dia ele ressuscitou, foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus Pai e há de vir para julgar os vivos e os mortos. O que significa isso na prática, irmãos? E na prática significa abandonar. Abandonar o que você segura, os projetos que muitas vezes são santos, são projetos que estavam de acordo com o coração de Deus, mas para que eles sejam devolvidos como dádiva e não como conquista. Para que eles sejam realizados pelo Senhor, na força dele, não na nossa. Eu falei isso em outra pregação, de que parece que um primeiro movimento que Deus faz com a gente quando nos ressuscita da morte para a vida, é nos dar projetos de acordo com a vontade dele, né? A gente passa a querer o que Deus quer. Mas tem um segundo movimento, irmãos, que tem que acontecer, que é, depois que a gente passa a querer o que Deus quer, a gente deixar isso no altar de Deus, ao invés de se apoderar, e isso que parece ser bom virar um ídolo. A gente tem que deixar de novo, até a boa intenção, para que Deus devolva e fale assim: você vai a Roma. Não no tempo que você pensou, não do jeito que você pensou, mas toma de volta, como dádiva de quem sabe que não tinha nada a fazer, e de que tinha chegado ao fim da linha. Mas eu sou o Deus que ressuscita os mortos. Isso me faz lembrar uma música do Stênio, né, que ele fala: deixa molhar, deixa lavar, deixa brotar o que há de melhor, mas primeiro é preciso morrer, para depois renascer. Pense em José, irmãos. Deus plantou uma coisa no coração de José quando ele devia ter lá os seus 17 anos. Mas ele passou vários anos, aprendendo que primeiro era preciso morrer, para depois renascer. Primeiro era preciso parecer que ele estava esquecido numa cela, para finalmente os irmãos e os pais se dobrarem, e o pai se dobrar diante dele, como ele tinha sonhado lá com 17 anos. Pensa nisso, irmãos. Você foi sepultado com Cristo, ressurreto, assentado com Ele nas regiões celestiais, e isso há de se manifestar quando Ele se manifestar em glória. Mas, no meio do caminho, Deus vai te lembrar dessa verdade da morte e da ressurreição várias vezes. Em várias situações concretas e específicas. Deus vai te lembrar que você não tem recurso, mesmo para realizar bons projetos, mas que Ele pode realizá-los na sua vida, na hora que você tiver morrido para renascer. Essa experiência de Paulo, eu acho que um lugar em que essas experiências simbólicas, né, de morte e ressurreição, antecipatórias, aparece muito claramente em Atos mesmo. Pedro, imagina Pedro, preso 3 vezes e liberto 3 vezes, né? E a linguagem das prisões sempre é uma linguagem parecida com a linguagem da crucificação. Ele foi amarrado num poste, ele foi colocado no lugar mais interno da prisão, né? Como se fosse essa imagem de uma sepultura no interno da caverna. Mas ele sempre é tirado de uma maneira milagrosa. Quando ele não tinha nada para fazer, o anjo vai lá e abre a prisão. Paulo, por várias outras. O naufrágio aí do capítulo 27, como se ele tivesse naufragado. Mas, de novo, uma experiência de ressurreição. Deus o levanta dos mortos. Irmãos, a nossa vida, se está em Cristo, vai ser semelhante a de Cristo. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. E alguém que experimentou isso e colocou um modelo para a caminhada de fé foi Abraão. Então, abra comigo em Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Olha o que diz o texto.
Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Esse caso de Abraão é emblemático, irmãos. Abraão não tem recurso nenhum para nada. Deus vai dar o filho para ele e fala: olha, está aí a promessa, você vai ter uma grande descendência, está aí seu filho. Parece que a história acabaria aí, né? Um bom projeto, dado por Deus. E aí o que Deus faz? Primeiro é preciso morrer para depois renascer. Oferece esse filho em sacrifício. E qual é o ponto que Abraão tem que chegar, irmãos? E esse é o destaque do autor de Hebreus. É que Abraão está aprendendo que Deus não só chama à existência coisas que não existem, como ele fez criando Isaque, de corpos amortecidos, mas que ele pode ressuscitar os mortos. Essa é a nossa trajetória cristã, irmãos. Nós nascemos concebidos pelo poder do Espírito Santo, de ventres virgens que não tinham fé nenhuma para oferecer. Mas aí a gente vai caminhar para aprender o que significa sofrer sob Pôncio Pilatos até morrer, para depois aprender o que significa ser ressurreto e viver no poder do Espírito. É a vida de fé de Abraão, é a caminhada de Abraão, que está aqui nesse texto. E isso serve para a vida como um todo, mas como eu disse, Deus não deixa a coisa ficar só no lábio, Ele coloca dentro do coração com experiência concreta. E é isso que aconteceu com Paulo, lá naquele texto, de Atos 23, volto para lá, naquele texto. Hoje a gente está passeando bastante aí na Bíblia, né? O que aconteceu aqui nesse texto? Paulo não sabia se ele ia viver ou morrer, ele passou meses sem saber. Mas agora ele tem certeza absoluta que ele não vai morrer. E se ele tem essa palavra da parte de Deus, qual é a confiança de Paulo? É que se Deus é por nós, quem será contra nós? É que se Deus falou que vai agir, quem impedirá? Não só no arco da história como um todo, mas agora, nessa situação concreta. Se Deus me falou que Ele vai agir, quem impedirá? Se Deus falou que Ele é por mim até eu chegar em Roma, quem será contra mim? E é essa a ênfase, irmãos, da narrativa. O que você tem aí? Meios de libertação improváveis, né? Deus permite que a coisa se configure de uma tal forma que você fala assim, se não fosse Deus, não teria tido jeito. Olha que improvável, irmãos. Mais de 40 pessoas violentas querem matar Paulo. E aí, Deus podia usar de vários meios para libertá-lo, concorda? Mas o que Deus faz? Pega um sobrinho de Paulo, e que a palavra que o texto usa aí indica que ele era muito novo, novinho. Pega um menino novinho para desarmar a armadilha de 40 homens velhos violentos. Quando eu vi isso, me fez lembrar do Salmo 2, né? Da boca dos pequeninos, ele tira perfeito louvor e faz calar os seus inimigos. Deus usa o ponto mais fraco da circunstância, uma criança, para desarmar uma tramóia. Deus usa um comandante corrupto, né, que tenta fazer uma média na carta dele aí com o governador Félix, falando que libertou Paulo porque sabia que ele era cidadão romano, sendo que não tinha sido nada disso. Ele tinha amarrado Paulo, descobriu que Paulo era cidadão romano quando estava quase torturando o apóstolo. Usa um cara corrupto desse para ser um meio de libertação de Paulo. O cara pega metade do destacamento militar que estava em Jerusalém para acompanhar Paulo até Cesaré. Olha que coisa, irmãos. Deus libertando Paulo por meios improváveis para falar, cara, pode acontecer o que for agora. Eu vou brincar com seus inimigos. Eu vou pegar uma criança e desarmar a tramóia. Eu vou pegar, sabe quem? O exército romano que bate nos judeus para te escoltar até Cesaré. Olha a ironia de Deus, irmãos. Está pegando um comandante romano para proteger o apóstolo cristão. Me faz lembrar também o Salmo 2, né? Por que conspiram os povos e tramam conjuntamente contra o Senhor e o seu ungido? Do céu o Senhor olha e ri deles. O Senhor zomba deles.
Pensa nisso, irmãos. Enquanto Deus tem uma missão para você, Ele se diverte em confundir os seus inimigos. Ele se diverte em mostrar a glória dEle no poder soberano. E, ao mesmo tempo, o que acontece com o contrário? Você deve lembrar de uma cena do Antigo Testamento, né? Um rei inimigo de Deus, que está em desacordo com a vontade dele, vai para a guerra todo armado, fica lá no fundo, atrás de todo mundo para não ser atingido, e alguém atira uma flecha para o alto, aleatoriamente, e a flecha entra por entre a armadura do sujeito. Deus gosta disso, irmãos. Deus gosta de mostrar que quando Ele quer, ninguém impede. E quando Ele não quer, ninguém vai fazer acontecer. Para a gente ir caminhando para o fim, duas outras situações. Lembra de Balaão? O povo de Israel está lá acampado, né? Tranquilo nas planícies de Moabe. Enquanto está lá dormindo e acordando, o pessoal está fazendo macumba contra eles. E eles não têm a menor ideia. Um profeta, que é muito mais uma mula, está falando que o seu coração irracional, que deseja o prêmio da injustiça, quer que ele fale, né? Ele pergunta para Deus se é para ele ir ou não, mas ele está doido para ir. Está doido para ir e ganhar o prêmio da injustiça, ganhar a grana que Balaque ofereceu para ele. E ele tenta fazer a macumba e dá errado, tenta fazer a macumba de novo e dá errado, tenta fazer a macumba de novo e dá errado. E a conclusão dele é: não há encantamento contra Israel, não há adivinhação que possa prevalecer contra esse povo. Pensa nisso, Israel nem sabia. Nem sabia. Né? Ou em Amã. Amã é assim, no livro de Esther, é a história para isso, né? Amã faz toda a tramóia para matar Mardoqueu. E aí o que acontece? Quando ele está entrando no pátio, a Bíblia faz questão de deixar os detalhes muito claros. Quando ele está entrando no pátio do rei para pedir a morte de Mardoqueu, o rei tinha tido um sonho que era para saber quem tinha livrado o rei de uma tramóia no passado, era Mardoqueu. E ele pergunta para os seus servos: quem está no pátio do castelo agora? Ah, é Amã. Então pede para Amã honrar Mardoqueu. Porque eu não fiz nada por ele, e ele me livrou de uma tramóia. E aí o pessoal chega para Amã e fala assim: o que deve ser feito com alguém que o rei quer honrar? Amã acha que é para ele, né? Não, coloca o cara num cavalo com roupas maravilhosas e faz o cara passear na frente de todo mundo, dizendo: é assim que se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Então, beleza, apronta o cavalo e a roupa, porque é para fazer isso com Mardoqueu. E ele tinha ido pedir para matar Mardoqueu na forca que ele construiu, uma forca altíssima. Depois o que acontece? A rainha Esther intervém, deixa claro que Amã estava com esse plano. E aí o que o rei manda fazer? Enforcar Amã na forca que ele fez. Irmãos, quando Deus quer, ninguém impede. Quando Deus não quer, não vai acontecer. Para terminar, você pode falar: tá, Jonathan, mas não faz uma grande diferença, porque no final todo mundo morre. Então, assim, se Paulo morreu ali em Jerusalém ou morreu depois em Roma, a régua foi passada, né? Sobre todo mundo de qualquer jeito. Irmãos, esse é um raciocínio errado, porque faz toda a diferença, porque Paulo morreu, mas Paulo vai ressuscitar para a vida eterna. Porque Paulo morreu, mas enquanto ele deu o testemunho entre Cesareia e Roma, algumas das cartas que estão escritas nesse livro que você está segurando na mão, só estão na sua mão por causa desse tempo. Paulo morreu, mas ele mostrou o que significa viver não por medo da morte, numa ética de sobrevivência, fazendo de tudo e tentando segurar tudo para não ser engolido pela boca aberta da terra. Mas ele mostrou o que significa poder abrir mão de tudo, porque a morte não faz mais cosquinha na vida. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Saber que no dia que chegar uma situação em que Deus falar: dessa aqui eu não vou te livrar, você vai morrer, em cima dessa palavra já tem um seja liberto. Porque no dia em que chegar a sepultura, pouco tempo depois,
vai chegar, rolem a pedra e saia para fora. Então a morte, irmãos, não é o ponto final. Ela é a vírgula que um dia vai receber a ressurreição como a exclamação. E por isso faz toda diferença. E dá um sentido para Paulo, de que ele não deve viver tentando se proteger de morrer, porque ele já foi liberto disso. Mas ele deve viver sabendo que enquanto ele vive, como ele disse, vivo para Cristo. E a morte é lucro. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, em nome de Jesus, leva as doutrinas, Senhor, da nossa cabeça para o nosso coração, Senhor. Em especial, nessa manhã, a doutrina da ressurreição dos mortos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, não apenas a saber dizer de cor a metade para frente do credo apostólico, Senhor, mas a conhecer o Deus que ressuscita os mortos, Deus. A conhecer aquele que se colocou diante de Marta e falou: eu sou a ressurreição e a vida. Dá-nos esse relacionamento com Jesus, Senhor, para a gente começar a acostumar com o fato de que por várias vezes na nossa vida, em vários contextos diferentes, o Senhor pode nos levar, sim, a situações em que a gente vai chegar ao ponto de dizer: eu não tenho mais nada que eu possa fazer. Para que a gente possa receber de novo, Senhor, aquele sonho, aquele projeto, aquela intenção, só que como dádiva do Senhor, Pai. Para que quando ela for realizada, não haja nenhuma vanglória diante do Senhor, Pai, mas a glória seja toda sua, Deus. Ajuda-nos nisso, Senhor. Me ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor não está só do outro lado da linha de chegada, Senhor, mas o Senhor está do nosso lado, Deus. O Senhor, quando sabe que a gente precisa, o Senhor fala mais intensamente, Senhor. O Senhor nos lembra que a gente não está correndo sozinho, que a gente não está lutando sozinho, mas que o Senhor deixou o Espírito Santo o Consolador, Senhor, que consola o nosso coração e nos conforta, Senhor, para a gente poder prosseguir. O Senhor nos ajuda a carregar a cruz, para que a gente também ajude os nossos irmãos a carregarem a cruz deles, e que a consolação que a gente recebeu possa consolar a outros, Deus. E com qual objetivo, Senhor? Para a gente não viver mais escravizado, Senhor, tentando manter a vida, Deus, com medo da morte, Senhor, mas para a gente sair por aí como quem está livre, Deus, como quem pode entregar, Senhor, os frutos a qualquer momento, Deus, e como quem sabe, Senhor, que enquanto o Senhor não falar que é o momento, há ainda uma viagem muito longa, Senhor, e por isso a gente deve se colocar de pé, Senhor. Alimenta-nos, Deus, com a ceia agora, Senhor, para que a gente se coloque de pé e continue a caminhada na esperança e na alegria do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.